E hoje a gente vai receber aqui o presidente da Caixa Econômica, Pedro Guimarães. Bem-vindo, doutor Pedro. Em relação ao auxílio emergencial, a pergunta que não quer calar, vai ser prorrogado mesmo até dezembro? O valor vai ficar, já ouviu falar em R$200? Alguém já falou em 300? Como é que vai ser? É possível pagar 600 até o final do ano? É uma discussão do ministro Paulo Guedes, que cabe, e do ministro Onyx, que na verdade fazem a gestão dos recursos da União e dos programas sociais, com o presidente da República. Os R$600 até o final do ano, entendo, como já foi amplamente discutido, que é uma questão financeira muito forte do ponto de vista de orçamento de Tesouro Nacional. Agora, o valor específico é uma definição. Primeiro, se vai ser ampliado ou não, não é uma discussão da Caixa. E qual o valor também não é uma discussão da Caixa. O que há em termos de discussão no governo, já falado pelo ministro Paulo Guedes, é um novo programa, um programa de renda mínima, onde teria não só os beneficiários do Minha Casa Minha Vida, como outros beneficiários. Agora, esses detalhes, de novo, a Caixa não está fazendo parte dessa discussão, embora fará os pagamentos, como sempre fez, dos benefícios sociais. Mas a Caixa tem uma ideia, né, das contas do governo, né? É possível pagar os 600 pelas contas que o senhor já fez aí? Eu não quero... O que eu posso te dizer é o seguinte: como nós desenvolvemos uma plataforma digital que foi desenvolvida de uma maneira muito intensa, e hoje nós temos mais de 100 milhões de pessoas recebendo algum tipo de benefício. São 121 milhões de brasileiros. 8 entre cada 10 adultos no Brasil estão recebendo algum benefício do governo federal. Incluindo o auxílio emergencial, o saque imediato saque e o do programa FGTS. de manutenção de emprego, o BEM. Então, nesses todos, são 121 milhões de CPFs únicos. É algo muito forte. Então, qualquer discussão em relação à extensão é do governo, mas o que a gente pode falar é que nós temos uma plataforma eficiente. E o que é muito importante? Antes, muitos dos beneficiários de programas sociais como o Bolsa Família tinham que se deslocar muito tempo. Então, uma parte desses, aqueles que conseguem já manusear o aplicativo, e a maioria das pessoas, não precisarão mais ir às agências. Então, do ponto de vista do programa em si, existe uma melhoria operacional. Do ponto de vista da definição, não é comigo. Eu lembro que no início do pagamento do auxílio emergencial, o senhor teve aqui, tinha muito problema em relação ao aplicativo, algumas pessoas não estavam conseguindo acessar, estavam com dificuldade. Isso já está tudo resolvido? Sim, de novo, nós temos 121 milhões de pessoas. É a maior plataforma digital do mundo. Maior do que de um banco indiano, que era o maior de todos, com 116 milhões. Então, o volume é muito grande. Pode haver problemas específicos, mas hoje a plataforma do Caixa Tem não é nenhum tipo de gargalo. O que acontece, e aconteceu semana passada, é que nós estamos fortemente combatendo as fraudes. Então, nós bloqueamos algumas contas que estavam fraudadas e neste bloqueio houve também um bloqueio de pessoas que não tinham problema ou que, na verdade, foram vítimas dos fraudadores. Então, hoje eu acho que a maior questão é exatamente em relação ao desbloqueio das contas que foram bloqueadas de pessoas que foram vítimas e não dos fraudadores. Falar em contas bloqueadas, como é que ficou aquelas pessoas ali, o caso daquelas pessoas que tentaram receber o auxílio emergencial sem ter necessidade, né? A gente viu tantos casos de pessoas aí que jogaram na base do se colar, colou. Como é que a Caixa conseguiu separar esse joio desse trigo aí, das pessoas que realmente precisavam do auxílio? Denise, são dois grandes grupos de análise em relação à fraude. Primeiro, nós recebemos, via o aplicativo do auxílio emergencial, 108 milhões de pedidos do benefício. A análise foi realizada pelo Ministério da Cidadania e pela Dataprev, e desses 108 milhões, 42 milhões de pessoas tiveram benefício negado e 66 milhões aprovado. Só que cada mês
isso é reanalisado, ou seja, os 66 milhões que estão recebendo não significa que receberão outra parcela. A grande maioria recebe, mas o que aconteceu é várias pessoas, a maioria das pessoas que tiveram essas, pararam de receber logo na primeira parcela, ou seja, a primeira parcela, a grande maioria que recebeu ainda em abril, você teve algumas pessoas que passaram pelos filtros e foram bloqueadas logo na segunda parcela. Agora também teve caso de pessoas que tentaram recorrer ao auxílio e não conseguiram, ainda sendo pessoas que, ou uma diarista que perdeu ali o seu ganha-pão. Teve casos também de pessoas que precisavam, mas que não conseguiram entrar. Como é que vai ser a vida dessas pessoas? O que é possível fazer por elas? Olha, de novo, foram 66 milhões de pessoas e nós, nesta segunda-feira, validamos, né, a partir da validação da DataPrev, pagamos inclusive hoje, quarta-feira, mais 500 mil pessoas, no total são 1.150.000, mas hoje são mais ao redor. Então vai para 67 milhões. É que eram 65.200, tá, então na verdade com o total dá 66, 65.400, 66 milhões e 200. Então o total de beneficiários hoje é de 66 milhões e 200. Esse é o total de pessoas aprovadas. A gente não, o que você tiver de informação nós analisamos, é muito residual. Inclusive, os Correios que fizeram uma revalidação, os cadastros são apenas 10 mil cadastros que nós estamos recebendo, o que significa que ou seja, todo o esforço dos Correios para revalidar ou ter novos cadastros foram apenas 10 mil pessoas. Agora, em relação àquele veto do presidente Jair Bolsonaro, das pessoas, das mulheres que poderiam receber, em famílias poderiam receber ali R$ 1.200, que agora não tem mais essa possibilidade? Na verdade, você tem, foram várias, a lei, ela tem uma série de pontos, né? Então, na verdade, essa não é uma lei simples. Ela teve vários pontos, e isso faz com que a própria análise da DataPrev fique mais complicada. Porque, por exemplo, muitas vezes você tem um casal que se separa, mas se separa de fato, não se separa no papel. E isso daí impacta o pagamento do benefício. Por quê? Porque você tem esse casal, no máximo 2 pessoas por família podem receber, e às vezes, quando há essa separação, a outra pessoa poderia receber também. Então, do ponto de vista operacional, eu diria que a gente não tem muito problema, mas as questões todas dos vetos, elas sempre são realizadas do ponto de vista de uma análise criteriosa do Ministério da Cidadania.